E vim compartilhar com a igreja e quem nos acompanha o testemunho que Deus me concedeu pela sua misericórdia. Na segunda-feira eu tinha que deixar um documento em Benguela, na DMS, Direção Municipal da Saúde de Benguela. Então, tão logo cheguei àquela direção, deixei o documento, mas ao sair eu senti uma tristeza no meu coração, um peso, como se alguém me empurrasse para o chão e eu caí naquela instituição. E estava com arritmia cardíaca. Quem estivesse lá ia ver os batimentos do meu coração assim bem acelerado. Então aquela instituição ficou em pânico, deixando de trabalhar por conta daquilo que estava a acontecer. E tão logo viram que a situação estava a agravar, tinham que chamar o INEMA, que eu rejeito um dia ter que subir mais naquele cabo, em nome de Jesus. Sim, e chamaram o INEMA, os profissionais do INEMA ficaram a me atender, avaliaram os batimentos cardíacos, que estava acelerado, como já disse, e tentaram fazer os primeiros socorros e eu não melhorava. Então decidiram me levar para o hospital. Ao me levar para o hospital, pediram que eu pedi que enviassem mensagem ao pai e comunicaram também ao meu pai biológico, mas o meu esposo estava a acontecer. Então o meu pai enviou mensagem diretamente para o pai e o esposo enviou para a irmã Dorcas para avisar a situação. E o meu pai biológico dizia que tinha medo de levarem para o hospital porque poderiam me colocar na morte, mas sabendo que estava de vida, porque claramente se tratava de uma situação que era meramente espiritual. E então eu cheguei no hospital, vi o telefone, alguém deu o telefone e era o pai. O pai disse que estava a caminho. E eu já não tinha mais forças, porque eu entrei lá de maca e quando cheguei me colocaram na cadeira de rodas, eu ia toda fraca, não conseguia andar. Era uma situação que só Deus. E fiquei lá, me colocaram numa sala à espera dos médicos. Antes dos médicos me atenderam, fazerem qualquer procedimento, o homem usado por Deus, o anjo da minha família já estava lá. E para mim foi uma surpresa saber que nosso pai, dias antes, estava no Chico e havia chegado mesmo naquela segunda-feira e era de manhã. E eu fiquei, não sei, não tinha forças nenhuma. E o pai, quando chegou, pegou no meu braço e começou a orar, dentro de si, né? Começou a orar. Eu só sentia o poder de Deus a me tocar, comecei a receber forças nos meus pés, no meu corpo, os batimentos começaram a normalizar e eu me senti tão bem que eu disse, pai, não quero mais ficar aqui já, não quero mais ficar aqui. Mas ao sairmos, eu já ia andando, ao sairmos passamos pela porta onde estava o médico a atender outros pacientes. Então o pai disse que tínhamos que ouvir a opinião do médico, não podíamos sair assim. Nós sabemos a sabedoria que tem o nosso pai, porque se não fosse eu já não mais ouviria as opiniões dos médicos. Sim, então me atenderam, pediram que eu fizesse apenas um soro e o pai lá, todo paciente, esperou que terminasse o soro. Só assim que o pai foi e me deixou com o esposo, mas o meu pai biológico. E então venho agradecer a Deus pelo livramento que me concedeu. Foi mesmo um ataque de morte. Eu praticamente estava sem vida. Se não fosse Deus a usar
o nosso pai para estar lá, para orar por mim. E eu não digo que se o pai foi lá é porque eu mereço, não. Foi a gravidade da situação que levou o homem de Deus lá. E eu agradeço muito, muito a Deus. Não mereço o pai espiritual que eu tenho, não mereço. É demais para mim. Nunca vi um homem a se deixar ser usado. Os meus dois nunca viram se deixar ser usado na dimensão que o nosso pai se deixa ser usado. Nunca vi um homem de tanta renúncia, de tanto amor a Deus, de tanto temor, de tanto poder de Deus. Nunca vi. Eu agradeço a Deus por ser filha desse homem tão grande, Pai. Muito obrigada, muito obrigada. E também aconselhar a quem talvez possa ouvir esse testemunho que a vida pode acabar num instante. Volte a Deus, deixa as coisas mundanas. Hoje estás aí cheio de saúde, cheio de vida, mas isso pode acabar em um segundo. Vem para Cristo, Cristo te ama, não importa como você está, se está suja de pecado, Deus vai te lavar. E arrependa-te dos caminhos não bons, porque a treva está aí. Às vezes nós aqui, por causa do ensinamento, entendemos que algumas atitudes que nós tivemos no passado, lá no pecado, por trás tinham espíritos malignos que se alimentavam pelas nossas práticas malignas. Então, se estás nesse mundo, vem para Deus. Deus não vai te julgar. Essas práticas não vêm de ti. Tem espíritos por trás dessas práticas. Vem ser liberto em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Eu dobro os meus joelhos, porque eu não sou digna de estar em pé diante desse livramento que Deus te deu. Várias talas o inimigo enviou para me tirar a vida. Estou aqui não porque mereço, mas porque Deus tem usado o Pai. Vários ataques de morte. Estou viva é por causa da aliança que o Pai tem com Deus. Muito obrigada por cada jejum, por cada intercessão, por tudo, por todos os sacrifícios que eu até nem sei, mas o Pai faz, porque tenho visto os resultados na minha vida. Muito, muito, muito obrigada. Que cada batimento do meu coração se transforme em exército celestial de proteção para o Pai, em nome de Jesus. Que Deus nunca permita que o Pai caia, em nome de Jesus. Eu peço que os anjos que Deus disponibiliza para os homens de Deus venha numa dimensão especial para o Pai. Muito obrigada, Pai, por ser meu Pai. Eu tenho a honra de chamá-lo de Pai. É uma honra, é uma honra, é uma honra para mim. Muito obrigada, Pai.